Constantino e a Igreja. A verdade que a história esconde. Você já ouviu alguém dizer que a Igreja Católica foi fundada por um imperador romano? Que Constantino inventou o cristianismo, escolheu os evangelhos e criou uma religião para controlar o povo? Essa ideia circula muito, nas redes sociais, nos documentários, nas conversas de bar. Mas ela tem um problema sério. Ela é falsa. Hoje vamos mergulhar na vida real de Constantino, o imperador que mudou o mundo, e da sua mãe, Santa Helena, que encontrou o que nenhum arqueólogo jamais esqueceu. Vamos separar o mito da história. E você vai entender por que a verdade é muito mais fascinante do que a mentira. Para entender Constantino, você precisa entender o mundo em que ele nasceu. Era o século III depois de Cristo. O Império Romano era a maior potência que o mundo já havia visto, mas estava se despedaçando por dentro. Guerras civis, imperadores assassinados, crises econômicas, invasões bárbaras. Em menos de 50 anos, Roma teve mais de 20 imperadores. A maioria morreu violentamente. E os cristãos? Os cristãos eram perseguidos. Não era uma perseguição simbólica, era sangue, era arena, era fogo. Desde Nero, no século I, os seguidores de Cristo eram caçados, torturados e mortos como inimigos do Estado. O imperador Diocleciano, poucos anos antes de Constantino chegar ao poder, desencadeou a perseguição mais brutal que os cristãos já haviam sofrido. Igrejas destruídas, Bíblias queimadas, bispos executados. Era nesse mundo, ensanguentado e caótico, que nasceu Flávios Valérios Constantinos, o homem que a história chamaria de Constantino o Grande. Constantino nasceu por volta do ano 272, na cidade de Naissos, no que hoje é a Sérvia. Seu pai, Constâncio Cloro, era um general romano que subiria ao posto de imperador. Sua mãe era Helena, uma mulher simples, filha de estalajadeiro, segundo algumas fontes. Sem sangue nobre, sem título, mas com uma fé que moveria o mundo. Constantino cresceu nas cortes imperiais, aprendeu a guerra, aprendeu a política. Viu de perto como o poder romano funcionava, com toda a sua grandeza e toda a sua crueldade. Quando seu pai morreu, em 306, as legiões o aclamaram imperador. Mas Roma não era governada por um homem só. Era uma tetrarquia, 4 imperadores dividindo o poder, e nenhum deles estava disposto a ceder espaço. O que se seguiu foram anos de guerra civil. Constantino lutou, venceu, eliminou rivais, até que chegou o momento decisivo. O ano era 312. Constantino marchava sobre Roma com seu exército para enfrentar Maxêncio, seu principal rival. As chances não eram favoráveis. Maxêncio tinha mais soldados, tinha Roma, tinha a guarda pretoriana. E foi nesse momento, na véspera da batalha, que algo aconteceu. Algo que Constantino nunca negou pelo resto da vida. Ele teve uma visão. O historiador Eusébio de Cesareia, que conheceu Constantino pessoalmente, registrou o relato do próprio imperador. Ele viu no céu um sinal luminoso, a cruz de Cristo, com as palavras In hoc signo vinces. Neste sinal, vencerás. Naquela noite, sonhou com Cristo, que lhe ordenou que colocasse o símbolo cristão nos escudos dos seus soldados. Constantino obedeceu. No dia 28 de outubro de 312, na Batalha da Ponte Milvia, ele venceu Maxêncio de forma esmagadora. Maxêncio morreu afogado no rio Tibre. Roma era de Constantino. Ele atribuiu a vitória ao Deus dos cristãos. E nunca voltou atrás. Em 313, Constantino e seu co-imperador Licínio assinaram o Édito de Milão. Com um único decreto,
séculos de perseguição chegaram ao fim. Os cristãos podiam praticar sua fé livremente. As propriedades confiscadas deveriam ser devolvidas. Nenhum cidadão romano poderia ser perseguido por sua crença. Isso foi revolucionário. Mas aqui está o ponto que muita gente confunde. Constantino não fundou a igreja. A igreja já existia há 300 anos. Ela havia sobrevivido a Nero, a Domiciano, a Décio, a Valeriano, a Diocleciano. Havia sobrevivido com o sangue dos mártires. O que Constantino fez foi diferente. Ele abriu as portas. Ele tirou a pedra que estava sobre o túmulo da igreja e deixou a luz entrar. A igreja não nasceu com Constantino. Ela apenas pôde, pela primeira vez, respirar em paz. Em 325, Constantino convocou o Concílio de Nicéia. E é aqui que mora o maior mito de todos. Foi Constantino quem escolheu os evangelhos. Foi ele quem decidiu que Jesus era Deus. Antes de Nicéia, o cristianismo era completamente diferente. Você já ouviu isso. Talvez tenha até acreditado. Mas vamos aos fatos. O Concílio de Nicéia foi convocado por Constantino, isso é verdade. Mas ele não presidiu as discussões teológicas. Quem debateu, votou e definiu a doutrina foram os bispos. Mais de 300 bispos de todo o império. Homens que, muitos deles, tinham marcas de tortura no corpo por se recusarem a negar Cristo nas perseguições anteriores. O que eles definiram em Nicéia? Que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, consubstancial ao Pai. Isso não foi uma invenção, foi uma definição, uma resposta à heresia ariana, que negava a divindade de Cristo. E os evangelhos? O cânon do Novo Testamento não foi decidido em Nicéia. Esse é um erro histórico que se repete sem parar. Os evangelhos já circulavam e eram reconhecidos pelas comunidades cristãs desde o século I e II. Constantino não criou o cristianismo. Constantino protegeu o cristianismo. Há uma diferença enorme entre as duas coisas. E agora precisamos falar dela, da mulher sem quem talvez Constantino nunca tivesse chegado onde chegou. Helena. Hoje venerada pela Igreja como Santa Helena. Quando Constantino abraçou o cristianismo, sua mãe já era cristã, ou se converteu pouco depois. E ela não ficou parada. Com mais de 70 anos, Helena viajou até a Terra Santa, uma viagem longa, perigosa, exaustiva para uma mulher idosa, mas ela foi. Em Jerusalém, ela mandou escavar o local do Calvário, o lugar onde Jesus foi crucificado. E segundo o relato de Eusébio e de São Ambrósio, foram encontradas 3 cruzes. Para identificar qual era a cruz de Cristo, conta a tradição que uma mulher gravemente enferma foi trazida ao local. Ao tocar as 2 primeiras cruzes, nada aconteceu. Ao tocar a terceira, ela foi curada. A Vera Cruz, a cruz verdadeira de Cristo. Helena a havia encontrado. Ela mandou construir igrejas nos lugares sagrados, a Basílica do Santo Sepulcro em Jerusalém, a Igreja da Natividade em Belém, monumentos que existem até hoje. Helena morreu por volta do ano 330, nos braços do filho que havia mudado o mundo. A Igreja a canonizou, não por ter sido rainha, ela nunca foi rainha, mas por ter sido fiel. Aqui está uma pergunta honesta que merece uma resposta honesta. Constantino foi batizado, mas foi batizado apenas no leito de morte, em 337. Isso era comum na época. Muitos cristãos adiavam o batismo por acreditarem que os pecados pós-batismo seriam mais difíceis de perdoar. Não era hipocrisia, era uma visão teológica do período. Ao longo de sua vida, Constantino agiu como um protetor da Igreja. Financiou a construção de basílicas, concedeu privilégios ao clero, participou de concílios, proibiu os jogos de gladiadores,
embora essa proibição tenha sido parcial. Aboliu a crucificação como forma de pena de morte, mas ele também cometeu erros graves. Mandou executar seu próprio filho, Crispo, e sua esposa, Fausta, em circunstâncias que os historiadores ainda debatem. Constantino era um homem do seu tempo, com grandezas e contradições. Mas a sua fé parece ter sido real. Nenhum imperador que apenas usasse a religião como ferramenta política teria ido tão longe na proteção e no financiamento da Igreja. Então, para fechar, Constantino não fundou a Igreja Católica. Jesus Cristo fundou a Igreja, sobre Pedro, a primeira rocha. Isso foi no século I. Constantino não inventou os evangelhos, não escolheu o que os cristãos deveriam crer, não transformou a Jesus em Deus por decreto. O que Constantino fez foi extraordinário, sim. Ele abriu as portas de um império que havia matado cristãos por 300 anos e disse: aqui vocês são livres. Ele convocou bispos para defender a fé contra heresias. Ele financiou igrejas que guardam a memória do Evangelho até hoje. Ele teve uma mãe santa que foi até Jerusalém buscar as raízes da cruz. A igreja sobreviveu às perseguições sem Constantino. Sobreviveu porque a verdade não morre. E se você quer conhecer a igreja que Constantino encontrou, não a que ele teria inventado, leia os padres da igreja, leia Santo Inácio de Antioquia, leia São Clemente Romano, leia São Policarpo. Todos eles escreveram antes de Constantino nascer, e todos eles falam da mesma igreja que existe até hoje. A igreja não nasceu em 313, ela nasceu numa tarde de Sexta-feira Santa, quando um homem abriu os braços numa cruz e disse: está consumado. Que Constantino descanse em paz e que Santa Helena interceda por nós. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, compartilha com quem precisa ouvir isso e se inscreva no canal. Que Deus te abençoe.